Estamos dando início à nossa aula de número 3, onde abordaremos o tema termos e expressões utilizadas em um RANAP. Nessa aula verificaremos algumas das principais expressões que utilizamos durante um RANAP, ou seja, uma partida de motor, e também algumas particularidades inerentes a cada uma delas. As expressões aqui apresentadas serão as seguintes: hang start, wet start, wet motoring, hot start, crank e dry motoring. Começaremos então pela expressão hang start. O que vem a ser um hang start? Hang start é quando a RPM do motor estagna, ou seja, para de aumentar, de acelerar, antes que esse motor atinja a RPM de idle. Essa é uma condição que pode acontecer por duas razões. A primeira dela, falta de combustível, baixo combustível. E a segunda, uma deficiência no suprimento de ar, ou seja, falta de ar para girar o nosso start durante o ciclo de partida. Mais tarde, ainda nessa aula, voltaremos a falar um pouco desta condição de hang start. Por ora, vamos dar prosseguimento falando do wet start. E o que vem a ser um wet start? A palavra wet vem de úmido ou molhado. Logo, o wet start é quando o motor não acende no tempo limite, com um fuel flow normal. Em consequência disso, nós teremos um acúmulo de combustível no interior do motor, pois o combustível não está sendo queimado e ele acaba se acumulando e saindo pela descarga do motor ou por outras partes da capota, como podemos ver nessa figura ao lado. Condição semelhante nós teremos num wet motoring. Entretanto, um wet motoring é um procedimento normal de manutenção, onde nós damos partida no motor, abrimos o combustível, mas deixamos o sistema de ignição desativado. Logo, nós provocaremos um encharcamento do motor. E por que nós faríamos isso? Um wet motoring é um procedimento utilizado para cheques de vazamento de combustível. Após uma troca de uma unidade que trabalha com combustível, nós temos condições de fazer uma verificação quanto a vazamento, pressurizando essas linhas através de um giro do motor com o sistema de ignição desativado. Obviamente que um procedimento como esse requer suas cautelas, que nós veremos oportunamente. A intenção aqui é simplesmente ilustrar melhor as expressões que estão sendo apresentadas. Voltemos então ao nosso hang start, como eu havia prometido. Já falamos que o hang start pode ocorrer por deficiência de combustível ou ar. E qual é a grande sacada aqui? O que eu vou trazer para vocês aqui que pode ajudar no dia a dia? Como sempre costumo fazer, gosto de trazer um pouco de experiência. A grande sacada aqui é você conseguir definir o motivo do hang start. Por que está acontecendo esse hang start? Por que o meu motor não acelera normalmente até idle, como nós vimos que deveria ser na definição? Nesse caso, o nosso hang start será acompanhado de um baixo fuel flow. Ou seja, após abrirmos a manete de combustível, o fuel flow indicado será baixo. E talvez você possa dizer, mas eu não costumo observar qual é o fuel flow no momento da partida. Realmente é uma situação um pouco crítica, pois é um momento em que você está com a sua atenção voltada para a EGT, para a temperatura do motor. Por esse motivo, não é hábito observarmos qual é o nosso fuel flow normal nesse momento. Então, nesse caso, para um isolamento da pane, eu aconselharia os seguintes procedimentos. Número 1. Verifique e registre o valor de fuel flow
no momento da estagnação e também o valor de RPM de N2 desse motor. Número 2. Vire um outro motor e verifique o valor de fuel flow quando esse motor passar pela mesma RPM de N2 em que o motor com hang start estagnou. Em seguida, compare os valores de fuel flow e verifique se o motor com hang start tem um valor de fuel flow próximo do outro motor ou se ele está muito baixo. Caso a diferença seja considerável, provavelmente a causa do hang start é realmente um baixo fuel flow, um baixo fluxo de combustível. A partir daí, trabalharemos para corrigir essa deficiência. E quais seriam as características se o problema do nosso hang start fosse uma deficiência no fluxo de ar suprido para dar partida no motor? Nesse caso, o nosso motor tenderia a um hot start. Obviamente, se você tem uma deficiência no fluxo de ar que está girando o nosso motor, esse motor também irá admitir menos ar, menos massa de ar, fazendo com que a mistura ar-combustível fique muito rica, fazendo com que o motor tenda a um hot start. Mas nós ainda não definimos aqui o que é um hot start. O que vem a ser então um hot start? Hot start é quando o motor ultrapassa ou tende a ultrapassar o valor máximo de EGT durante o seu ciclo de partida. Obviamente, durante uma partida, nós temos um valor limite de EGT para cada tipo de motor. Por esse motivo, durante o ciclo de partida, devemos estar atentos ao nosso valor de EGT, para não permitirmos que esse seja ultrapassado durante a partida, podendo assim trazer danos internos no motor dos mais sérios possíveis. A nossa próxima expressão é o crank, que nada mais é do que girar o motor apenas como start. Simulamos uma partida de motor e não abrimos a manete de combustível. Logo, não teremos nem ignição, nem combustível. O motor fica girando apenas através do start. Esse mesmo procedimento também é conhecido como dry motoring, ou um giro do motor a seco, sem combustível. E por que eu faria isso? Por que eu faria um crank no motor ou um dry motoring? Esse procedimento tem diversas utilidades, porém as principais utilidades são quando você tem um problema de wet start, por exemplo. Ou seja, o meu motor foi alagado pelo fluxo de combustível, não foi queimado durante a minha tentativa de partida. Nessa situação, podemos fazer um crank ou dry motoring para poder remover esse combustível em excesso que está dentro do motor. Uma outra utilidade desse procedimento é nas ocorrências de hot start. Uma vez percebido o hot start, nós vamos interromper a partida do motor através do corte do combustível pela manete. Em tal situação, caso o motor ainda esteja com o start conectado, podemos manter o start girando para resfriar o motor. Ou caso ele não esteja conectado, podemos também reconectá-lo seguindo as normas de operação. Mas tudo isso aí é assunto que nós veremos com mais detalhes oportunamente nas próximas aulas. Por ora, agradeço a atenção de vocês e espero que tenham gostado dessa aula sobre termos e expressões utilizadas no RANAP. Obrigado e aguardo vocês na nossa próxima aula.